Olá, boa noite. Beto já está aqui com a gente. Ah, que bom, Beto. Me fala se você está me ouvindo. Eu estou com um pequeno probleminha aqui de energia, que de vez em quando apaga. Então eu vou. Boa noite, Adriana. Eu vou fazer aqui a nosso início, né, de mais essa palestra do ciclo de palestras Se Tem Vida, Tem Jeito. E já vou deixar vocês com a nossa convidada de hoje, que gentilmente cedeu seu tempo para estar aqui com a gente, falando, né, sobre como a gente pode aprender com o processo de luto, né? Aprendendo com a dor do luto. Então, Rosana de Rosa, que é uma querida também dessas pessoas que a Karina vai fazendo a gente conhecer. Obrigada, gente, estão me ouvindo bem. E eu vou deixar vocês com ela, só lembrando que durante a palestra você pode fazer a sua doação para a Associação Se Tem Vida, Tem Jeito, para que a gente lá em setembro consiga realizar o primeiro simpósio Se Tem Vida, Tem Jeito. Então, eu vou deixar aqui o QR Code para durante a palestra você conseguir pegar o CNPJ da associação. Eu vou deixar também os dados no comentários, mas já vou chamar a Rosana, porque se eu cair, vocês ficam com ela, tá bom? Então, Rosana, boa noite. Boa noite, como vai, Lidiane? Boa noite a todos aí do chat. E vocês podem ir fazendo perguntas que, enquanto eu estiver aqui, eu vou colocando aqui para a Rosana responder. Tem um trabalho belíssimo com o projeto Acolher Perdas e Luto. Vocês encontram a Rosana lá no Instagram, @Rosana de Rosa. Vale muito a pena ver o trabalho que ela faz, um trabalho belíssimo. E aí eu vou deixar vocês com ela. Rosana, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, E a palavra é toda sua. Obrigada, querida. Boa noite a todos vocês. E é uma alegria muito grande estar aqui fazendo parte, né? Estou feliz de fazer parte desse ciclo de palestras, Se Tem Vida, Tem Jeito, com esse grupo de mães, né? Coautoras do livro Revés de um Parto, ao qual eu faço parte, nesse convite tão gostoso da Karina Fukumitsu, a minha amiga e irmã tão querida. E o tema, né, que eu trouxe é aprendendo com a dor do luto. O que eu pretendo aqui hoje é que até no final dessa live nós possamos desenvolver juntos um olhar para a gente poder entender a função da dor nas nossas vidas. Então, fiquem à vontade, se vocês tiverem vontade de fazer perguntas, como a Lidiane comentou, e eu vou respondendo durante ou no final, não tem problema nenhum, tá ok? A gente tem aqui o objetivo de trocar as experiências. Bom, quando nós vivenciamos o desenlace de um ente querido, né, ao seu corpo material, nós sentimos muitas emoções, e que a gente pode resumir, né, onde nós chamamos de dor. Mas são várias emoções que as pessoas descrevem, né? A minha experiência com o luto foi em função do desenlace dos meus 2 filhos, ainda pequenos. O primeiro nasceu com uma dificuldade pulmonar e viveu só 2 dias. E meu segundo filho, há 1 ano e 8 meses, ele se afogou na piscina da casa que eu residia. Então, o luto, né, foi um tema muito ativo no decorrer da minha vida. O luto, a morte, a vida, né? Foi um tema muito presente, porque era algo que eu precisaria aprender a. Então, isso, vamos dizer, me deu tempo, né? E eu coloquei muita atenção nesse tema, né? Eu mergulhei nesse tópico, né? Da morte, da vida, do luto, da dor, dessa experiência. Eu me tornei psicóloga, eu estudei psicologia, eu resido nos Estados Unidos, aqui na Flórida, já há 24 anos, e entendi que uma das melhores formas de poder lidar com a dor é a gente acolhendo o outro. Porque nessa troca genuína entre o olhar para a dor do outro e o outro, a gente como um aprendiz, poder também, né, aprender com as histórias do outro, a experiência do outro, é o que realmente cura a nossa alma. Então, o primeiro passo foi eu estudar psicologia, daí me formei aqui nos Estados Unidos, comecei a trabalhar com pessoas, depois dar palestras, dar aulas, cursos, e há 4 anos eu fundei o projeto Acolher Perdas e Luto. Aqui é um projeto
que visa acolher pessoas que estão vivenciando, né, a passagem do seu ente querido. Esse projeto ele é realizado online, ele é completamente gratuito, e ele é realizado através de um grande grupo, que muitas das pessoas também já tiveram experiência com luto, e outras entram porque sentem esse chamado de acolher outras pessoas que estão passando por isso. Para esse trabalho, eu desenvolvi um método de acolhimento que nós chamamos de ato de amor, onde nós aplicamos, através de grupos no Telegram, num tempo de 12 semanas, a gente aplica através de vídeos, meditações, exercícios, esse método para que as pessoas possam ser acolhidas, né? Então, quem desejar ser acolhido, ser um acolhedor, é muito fácil vir fazer parte aqui com a gente. No final, eu vou passar para vocês o website, que nada mais é do que o nome do projeto Acolher Perdas e Luto. Então, eu penso que quando nós vivenciamos essa experiência de um ente querido, se desconectar aqui da matéria, nós recebemos um convite. Porque quando a dor nos convida, batendo na nossa porta, né? A gente pode chamar de dor, a gente pode chamar de desafio, né? Mas quando ela bate a nossa porta, uma das primeiras coisas, né, que a gente vai perceber é que nós vamos ter que mergulhar nesse nosso mundo interior para poder aprender a conhecer, saber o que nós estamos sentindo, o que é que está vindo para nós, né? Como é que nós vamos poder nos mexer disso? Qual o olhar que a gente tem sobre a morte, né? Talvez a gente convive com pessoas que nunca pensaram nisso, mas a partir da experiência, a pessoa começa a precisar de pensar, né? Então, é um convite para a gente entrar nessa dinâmica, estabelecendo um contato com as nossas emoções. Então, eu chamaria de convite e eu também chamaria de oportunidade. A dor é uma oportunidade de nós revisitarmos as nossas prioridades, os nossos valores, né? Aquilo que nos toca como mais importante na nossa vida, que às vezes até então nós tínhamos ali uma lista de importância que a gente vai perceber quando a gente passa por certos desafios que não são apenas o luto, mas também outros tipos de dor, uma separação, a perda do trabalho, uma doença na família ou uma doença no nosso corpo. A gente vai perceber que as nossas prioridades, os nossos valores, muitas vezes vão precisar de ser revisitados para que a gente possa, né, entrar em contato com esse mundo interno para poder aprender a lidar. Então, eu acho que uma das primeiras coisas nesse processo do luto é esse convite e essa oportunidade. Uma oportunidade muito rica, né? Rica no sentido de, apesar de dolorosa, como a gente julga ser, né, como a gente sabe nas experiências que são, apesar de exigir muito de nós, né, vai exigir que a gente cuide da nossa sanidade, vai exigir que a gente cuide do nosso corpo. Nós podemos apresentar várias dinâmicas, né? Algumas pessoas apresentam pânico, outros depressão, outros somatizam, né? Apresentam algum tipo de doença ligadas a esse impacto que às vezes, por a gente estar tão desconectado desse tema morte, a gente possa apresentar. Então, isso não é nada, se você, por acaso, estiver vivendo isso não é uma coisa que está fora do contexto, não. Todas as manifestações de como você sente o luto, elas são válidas, né? Nós temos que validá-las. Não existe certo, não existe errado. Então, também é um momento muito importante, onde muitas vezes a gente vai buscar um certo, eu vou chamar padrão. O que é normal? Rosana, é normal a gente agir assim? É normal a gente se comportar? Eu acho que não existe o normal ou o anormal. Existe a manifestação daquilo que você sente, como você sente, que tem muitas vezes ligação com como você vê esse tema, como você foi educado, que tipo de sociedade você viveu, como veio o contexto familiar sobre esse tema morte, né? Como é que a gente olhou isso? Quais foram as experiências que a sua família dividiu com você?
Então, isso vai fazer mudanças de pessoa para pessoa. Qual é o seu contexto religioso, né? O que é que você traz como visão de vida aqui, de vida em outra dimensão, né? Existem visões que vão ajustando e criando um certo aparato nesse tema na nossa vida. Então, quando chega nesse momento, dá aquela balançada, né? Porque se a gente vinha com uma crença que era apenas religiosa, vamos dizer assim, apenas, eu não estou querendo dizer que é pouco, que é muito, mas eu digo num contexto de uma linha religiosa, naquele momento que você passa a vivenciar, você começa a pensar, bom, peraí, tudo isso que eu penso, que eu acredito, agora é a hora, eu não estou sentindo dessa forma, é a hora de eu ver como é que é essa minha crença. Então, eu diria assim, que eu chamei foi uma fase que eu fiquei no limbo. Algumas pessoas dizem fundo do poço, outras pessoas dizem que foi uma fase instável. Limbo para mim é porque me dava aquela sensação de não estar com os dois pés assim no chão, dava aquela sensação de patinar, né, de desequilíbrio. Então, naquele momento, dá uma balançada no seu chão, que talvez seja a expressão mais correta. E nessa balançada, a gente vai trazer à tona muito de quem nós somos, né? O que realmente, aonde estão localizadas as nossas visões sobre certos temas que nós nunca levantamos. Porque nos relatos de conhecer milhares de pessoas que a gente vem acolhendo, a gente vai perceber, né, o quanto muitas famílias nunca falaram sobre esse assunto. Como existe um tabu sobre a questão da morte, como existe uma dificuldade da gente poder validar a morte como parte da vida, né? Validar esse fechamento de ciclo, né, como parte da nossa existência, da mesma forma que um dia a gente faz um parto para chegar, um dia a gente faz um parto para partir, né, desta matéria. E dentro desse contexto, a gente vai perceber o quanto às vezes nós não tivemos um olhar para isso. Um outro ponto que eu acho muito importante é que eu acho que a dor nos liberta. Aí você poderia perguntar, mas Rosana, como é isso, né? Eu vou até olhar aqui no chat para ver se alguém disser sobre isso, pode escrever aqui, não tem problema não. Mas, Rosana, como é isso? A dor liberta? A dor, gente, ela pode nos libertar de certas crenças, de paradigmas, de conceitos, de preconceitos, de amarras, né? De limitações e que a gente vem desenvolvendo, muitas vezes através da nossa cultura. E então, muitas vezes, por não ter sido educados a validar a morte como parte do ciclo da vida, e sim abominá-la, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, se você fizer um Google e escrever aí morte, luto, você vai ver, aparecem figuras negras com uma foice na mão, né? Como se a morte viesse aqui para nos decapitar. É sempre uma coisa terrível que nos assombra, né? A gente não consegue olhar como um fechamento de ciclo natural da vida. Por que é natural? Porque é natural a todos nós, né? Não existem exceções, existem variações de como a gente parte. Mas isso não quer dizer que é diferente de uma pessoa para outra apenas a dinâmica da partida, mas o fechamento natural do ciclo, ele acontece para a maior parte de nós, né? Então, eu diria, é importante nós nos libertarmos desse condicionamento de que isso é um segredo, que isso é uma coisa que não pode ser divulgada, que isso é uma coisa que não pode ser falada, né? A pessoa às vezes fala até mais baixo, né? Morte, né? Fulano está doente, né? Então, muitas vezes, diante dessa forma de agir, vai tornando para nós um mistério, né? Nós vamos criando em torno disso algo muito desagradável, né? Que a gente, ai, não, nem me fala, a gente muda de canal quando vê uma coisa assim, né? Não, isso não está no noticiário, isso está na nossa comunidade, isso acontece, né? Com o Covid agora, muitos de nós tivemos muitas experiências, né? Em torno de nós, isso está na nossa família, isso está dentro da nossa casa, né? Então, é muito importante nós nos libertarmos desses limites que não tocam nesse assunto. A outra coisa eu vejo como uma nova visão da vida. Nós estamos sempre esperando
que somente coisas prazerosas devem acontecer para nós, né? Então, a gente vai criando uma certa ilusão que tudo que a gente vai vivenciar na vida para a gente ser feliz tem que ser prazeroso. Então, a gente vai, né, criando é uma ilusão, né? Uma ilusão de que tudo não pode existir dor, não pode existir problema, né? Então, quer ver? Vou dar um exemplo. Se a gente perguntar como é que você está, se você não estiver doente, não tiver perdido emprego, não estiver passando por um desafio desse tipo, você vai dizer, eu estou bem. Mas se você tiver com uma gripe, você já fala, eu tô. Como é que você está aí? Eu estou mal, estou gripado, né? Isso, aconteceu tal coisa. A gente sempre associa que um acontecimento tem que retratar o nosso estado. E não necessariamente, né? Eu tive Covid recentemente, quando eu retornei do Brasil, e as pessoas me mandavam mensagem, Rosana, como é que você está? Meu Deus, tomara que esse Covid suma logo. Eu dizia, gente, eu estou acolhendo o Covid, faz parte aqui da minha experiência, estou acolhendo ele no meu corpo, ele vai ficar aqui me fazendo uma visita por um período, mas, né, no momento certo, ele vai dizer adeus. Mas isso faz parte da experiência do ser humano, né, que eu passei agora, como milhares, né, milhões de pessoas passaram também. Então, estar com o Covid não me impediu de me sentir bem, de me sentir feliz, apenas eu estava vivendo uma experiência que a vida estava me apresentando, como a vida apresenta o câncer para outros, apresenta outros tipos de doença, né, outros tipos de desafio. Então, nós podemos sair um pouco desta visão de que para a gente estar bem, a gente estar feliz, a gente só tem que ter conexão com coisas prazerosas. Não, eu acho que nós podemos estar em paz e estar vivendo uma doença. Mas estamos em paz porque estamos lidando bem com ela, estamos emocionalmente lidando bem com aquela circunstância. Né? Nós podemos estar no luto, mas estarmos pacificados, compreendendo o fechamento natural de ciclo daquela pessoa. Né? Mas aí você poderia dizer, mas Rosana, e os acidentes, os assassinatos, os suicídios, como fica isso dentro desse fechamento de ciclo natural da vida? Sim, existe. Existem inúmeras formas deste fechamento acontecer, mas eu diria que todas têm que ser respeitadas. Todas as formas fazem parte das opções humanas, das circunstâncias humanas, das limitações humanas, das visões humanas, né? Nenhum tipo diferente fica de fora deste fechamento de ciclo da vida, porque se assim pensarmos, vamos começar a abrir precedentes, né? E não há, eu acho que esse formato de como nós chegamos e vamos embora faz parte de uma experiência individual de cada um, né? E cada um vai tendo circunstâncias diferentes, cada família, cada pessoa. Então, é muito importante que a gente aprenda a acolher qualquer que seja a situação, né? Sem tentar julgar, sem tentar. Então, um dos pontos importantes do projeto é que a gente inicialmente já explica para a pessoa que ali ela não vai ser julgada, que ali ela pode sentir à vontade, ela pode dizer o que ela está sentindo, se ela está se sentindo culpada, se ela está se sentindo triste, né, desesperada, o que seja, porque eu acho que diante de uma experiência como o luto, tem que ser respeitado qualquer manifestação emocional que a pessoa tenha. Ela precisa ser acolhida e ser escutada com respeito dentro de qualquer circunstância que ela esteja passando, né? Ou ela, ou o ocorrido com o seu ente querido. Então, eu acho muito importante nós não começarmos a ter essa visão, essa nova visão da vida, de que a vida ela é feita de experiências para a gente se desenvolver como ser humano, mas que nem todas são o tempo todo prazerosas. Porque enquanto eu achar que deve sempre ser prazerosa, eu não vou acolher os desafios que são dolorosos. E eles vão precisar de ser acolhidos. E quando eu não acolho, aí sim, eu entro em desespero, eu entro em pânico, eu deprimo, eu começo a ter várias circunstâncias porque eu quero o mérito de aceitar ou não aquele ocorrido. E é algo que não é possível,
a gente aceitar o não, né? Isso já aconteceu. Então, é importante que a gente possa mover para um amadurecimento do que representa a vida. A vida é feita de prazeres e de desafios. Os dois estão inclusos no desenvolvimento do ser humano. Outra coisa que eu acho muito importante para a gente aprender a lidar com a dor é a quebra da ideia do castigo. Muitos sofrimentos eles são estabelecidos em função de sentirmos que a morte é um castigo, né? Então, muitas pessoas dizem isso. Não sei se vocês já viveram isso ou conhecem pessoas, mas no projeto a gente vive muitas pessoas dizendo isso, né? O que é que eu fiz para merecer meu filho morrer? Né? O que é que eu fiz? Meu marido era tão bom, né? Como é que ele foi morrer? Então, mas ele era tão jovem. Então, a gente vai assimilando que morrer é um castigo. Né? Ele era tão bom. Então, morrer é para pessoas que nós instituímos ser ruins. Né? Só merece morrer quem a gente chama de ruim. Será que existe esse bom e mal, essas pessoas boas e más, né? Então, eu diria, é muito importante a gente sair dessa categorização de que a dor é uma punição, né? Então, nós precisamos ver, não porque eu, isso não é justo, porque Deus está fazendo isso comigo, eu não mereço, né? Como se a gente estivesse merecendo que o outro parta, né? Então, nós precisamos sair dessa crença, dessa dor como um castigo divino e termos uma visão mais ampla sobre o que representa a morte, para que justamente a gente não fuja, não negue essa experiência, né? Porque muitas vezes o que a gente faz? Coloca embaixo do tapete. A gente vai de trator, né? Volta a trabalhar, não quero lidar com isso, não quero saber disso, não quero pensar sobre isso, mas a dor está lá, a gente está negando, ela está embaixo do tapete, a gente não quer olhar para ela, mas ela está lá. Então, quanto mais cedo você lidar com ela, né? Enquanto você é mais jovem, enquanto a dor ainda é pequenininha, né? Ainda não é tão grande dentro de você, né? Porque através dessa dor, muitas vezes, ela é o remédio para curar nossa alma. Através dessa dor, muitas vezes, nós nos tornamos pessoas mais gratas, mais resilientes, né? Ela pode abrir portas para uma percepção mais positiva do que representa a vida. E que, às vezes, até então, a gente não conseguia enxergar assim. Mas agora, com essa possibilidade, né, que a gente está vivenciando, a gente pode começar a ampliar, né? Então, eu acho que é muito importante que nesse momento, apesar da gente poder estar trazendo conceitos religiosos, familiares, sociais de que há uma punição, que a morte é um castigo, que a gente consiga se libertar, né? Gerando uma experiência própria. Isso foi o que aconteceu comigo. Uma experiência própria que, apesar do fora poder ter esse olhar, eu, dentro de mim, não conseguia ter esse olhar, né? Esse olhar não cabia naquela experiência tão divina que havia sido a maternidade, né? Então, o fechamento dessa participação nessa vida aqui na matéria dos meus filhos não podia ser um castigo para ninguém, nem para nós que ficamos, e muito menos para eles que partiram. Então, eu comecei a pensar, não, isso que socialmente se divulga não é uma realidade. Ao contrário, todo o tempo eu me sentia muito grata pela oportunidade, né? Eu digo sempre que a maternidade foi uma luz na minha vida e ela vem iluminando o meu caminho, né? Então, se a maternidade for uma luz, como é que poderia ser um castigo o desligamento deles? Não, continuava sendo um presente divino para uma mãe. E eu acho que todas as mães devem sentir algo muito parecido com aquilo que eu estou aqui dividindo com vocês. Então, eu acho que é importante que a gente crie um posicionamento próprio e não um posicionamento que a maioria sente ou às vezes nem tem experiência e quer colocar, né? Outra coisa que eu acho muito importante no Aprendendo com
a dor do luto, eu chamo de entender ou aceitar. Muitas pessoas, né, elas ficam paralisadas diante da saudade, da ausência, né, dessa desconexão ao corpo físico, e elas entram no estado de não aceitação. Eu não aceito, Rosana. Não, eu não aceito. Não adianta, eu não vou aceitar. E a pessoa entra num diálogo com ela mesma ou com outras pessoas que estão acolhendo, como se ela sentisse a opção de não aceitar. Eu acho isso muito interessante, porque eu digo, não é uma opção da gente aceitar ou não aceitar que o ente querido tenha partido, porque se você aceitar, ele partiu. Se você não aceitar, ele partiu. Partiu, houve um desenlace ali do corpo físico. Então, não te cabe, depois disso, você aceitar. Ao contrário, eu acho que eu chamei de entender, porque eu acho que o que cabe a você nesse momento é entender, né? Entender que o desenlace faz parte, entender o fechamento do ciclo da vida, entender que a partida não é um castigo, entender que o desenlace do afeto não aconteceu porque ele partiu, porque esse é um medo grande, né? Será a pessoa vai me esquecer, eu vou esquecer a pessoa, como é? As pessoas que a gente ama moram no nosso coração, não interessa a distância que elas se encontrem, se é bem pertinho, se é longe, né? Para mim, que moro nos Estados Unidos, eu fiquei esses últimos 24 anos, assim, encontrando minha família de vez em quando, né? Uma vez por ano. Então, eu aprendi muito o valor da família universal, o valor do afeto, não apenas como o tato, mas o valor de nos amarmos e esta conexão afetiva ser o grande vínculo afetivo, o grande laço entre nós, né? Então, o que tinha que ser cultivado é esse afeto, né? Que talvez esse presencial só acontecesse bem de vez em quando. Então, eu comparo uma coisa a outra. Eu comparo essa possibilidade de que, quando o ente querido desenlaça do corpo, isso, eu continuo desenvolvendo esse afeto por ele, independente se as visitas podem ser só em sonhos, né? Elas diminuem a nível visualização. Então, aí eu começo a perceber que eu amo aquela alma, eu não amo esse corpo, né? Parecia que era só o corpo, a gente está ali, abraça, aperta, conversa, vê, dá a impressão que o único contato que a gente tem com aquele ser é os 5 sentidos que a gente tem. Mas quando essa pessoa vive essa experiência do fechamento do ciclo, a gente vai ver que não. O amor da gente é enorme. A gente continua amando e muito mais com o passar do tempo, que nós vamos percebendo que esse fio, né, de amor, ele ultrapassa dimensões, barreiras, galáxias. Pense aí no que vocês quiserem como distância, né? Ele ultrapassa buracos negros, né? Nada interrompe esse afeto que nós desenvolvemos um pelo outro. Então, acho muito importante nós exercermos diante dessa circunstância, entender, buscar entender. Mas, Rosane, e o pedaço que eu não entendo? Que eu não sei, porque não há respostas. Então, eu entendo também que tem coisas que a minha capacidade mental não abarca ainda, em função da grandeza desse universo, né? Eu posso entender isso também. Então, tem uma pergunta aqui da Beth que diz: por que ainda falar sobre o luto é tão difícil? Então, Beto, falar sobre o luto é tão difícil porque eu adorei essa palavra, difícil. Eu tenho algo até a dizer sobre isso. Eu fiz um curso há uns 12 anos atrás sobre programação neurolinguística, que eu acho que já fazem 15 anos, e uma das coisas que eu aprendi lá é trocar o difícil por outra palavra. Eu troquei por desafio. Porque tudo que a gente fala que é difícil, Beto, eu já estou dizendo, não vou dar conta, não vou conseguir. Por que é tão difícil falar do luto? Porque eu já dentro de mim tem uma coisa que diz que eu não vou conseguir. Então, eu diria, é desafiante, mas o desafio é uma coisa que você vai ganhando competência de. Então, eu acho que ainda é muito desafiante falar do luto, porque ainda vivemos nesse paradigma de que a morte é um castigo, de que
porque morrer, que a gente acha que não é justo, que a gente não merece, pelas crenças que nós criamos em torno do luto, que a gente não vai dar conta de lidar com a saudade. Entende? Ainda estamos nesse lugar. E a gente poderia falar do luto, poderíamos falar da passagem do ente querido de uma forma tranquila, né? Ele fechou o ciclo, nós nos amamos. Ao invés de olhar aqui para a perda, como muita gente se sente, aí eu perdi, eu estou aqui no vazio, eu posso olhar para o ganho, né? Ontem eu dava uma aula para um grupo que está se preparando para acolher, né? E eu fui convidada. E na aula eu estava dizendo, uma das moças contou sobre que, bem jovem, o pai e a mãe dela vieram a falecer. E ela disse que, de primeira mão, foi muito impactante, assim, porque ela não tinha aquele aparato de um pai e uma mãe para ajudar na educação dela, porque ela era muito jovem. Mas que ela começou a sentir logo, o nome dela é até Larissa, ela começou a sentir, logo que ela foi vivendo isso, a gratidão, porque ela disse que o tanto que eles tinham ficado com ela tinha sido suficiente para ela sentir a vida, sentir o amor deles, sentir os valores que eles passaram para ela continuar. Então, eu acho assim, é difícil porque nós queremos ficar nesse lugar de não aceito. Se a gente começar a validar a morte como parte da vida, a gente começa a honrar essas pessoas dando continuidade. Alguns anos depois que meus filhos faleceram, meu pai faleceu também. E eu me lembro perfeitamente quando meu pai faleceu, que eu pensei, puxa, meu pai tinha minha madrasta tinha uma dificuldade de pegar avião, então meu pai nunca vinha aqui me visitar, nunca veio me visitar, eu sempre ia ao Brasil visitá-lo. E aí eu pensei, pai, olha que ótimo, agora nós estamos pertinho, pai, não há mais avião, né? Agora é coração a coração, nós estamos aqui interligados pelo afeto que nós criamos. E honrar meu pai era dar continuidade a tudo que ele me ensinou, dar continuidade aos valores dele, dar continuidade ao amor à vida que ele tinha, dar continuidade ao valor que ele dava aos laços afetivos. Então, dar continuidade era sentir, né? Porque metade de mim é o DNA de meu pai, era sentir a presença de meu pai, claro, num outro formato, né? Num formato muito mais sensorial do que visual, mas eu conseguia, e até hoje consigo, sentir essa presença amorosa que meu pai construiu dentro de mim, né? E esse dentro de mim é uma coisa que não se desloca, né? Porque é algo que nós concebemos e passamos a sentir à medida que a gente valida. Então, Beto, é uma opção isso. Você pode optar, né? Muitos optam, não, a vida não tem mais sorriso, não tem mais sentido, eu não, sem a pessoa não tenho mais para quê. E muita gente vive situações muito complexas, muita gente tenta o suicídio devido à morte do parente, acontece. Porém, a gente pode fazer também uma outra opção, né? De validar e honrar essas pessoas, dando continuidade a tudo que essa ancestralidade nos ofereceu. Nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, todo esse amor, né, que para mim deságua como uma grande cachoeira em nós, e nós somos o representante agora desta família que nos acolheu em algum momento, né? Então, eu espero ter respondido sua pergunta. A outra coisa que eu acho muito importante a gente olhar para essa questão do luto é a impotência. A dor, ela nos convida, né, a validar nossa impotência. Então, muito das dores, principalmente, por exemplo, as pessoas, eu vou dar um exemplo, muita gente que a gente acolhe com Covid ficou ali esperando que a pessoa recuperasse, que ela saísse da intubação, ou então que ela melhorasse daquele câncer, né, que ela curasse. E aí, muitas vezes, a pessoa sente o quê? Impotência, porque eu estou ali, não tem mais nada que eu possa fazer, a pessoa está internada, eu não posso entrar, eu já, né, os médicos já disseram, estão dando todos os remédios possíveis, e a pessoa começa a entrar naquela impotência. Mas será que eu devia ter feito mais alguma coisa? Será que eu fiz tudo? Será que eu devia ter feito diferente? E ela entra num estado que eu chamo de um sofrimento profundo, em função da dificuldade dela validar a impotência dela. Então, uma das coisas importantes que eu acho é a gente validar a nossa impotência, é a vulnerabilidade. Nós somos seres vulneráveis, nós temos controle sobre algumas coisas, né? Eu tenho controle que hoje eu estou aqui.
Eu tenho esse controle de estar aqui, de ter escolhido vestir esse vestido branco que vai estar com vocês, né? Mas minha internet pode cair, né? Como a Ali estava dizendo aqui que a dela caiu ontem. E se cair, essa live aqui acabou. Talvez a gente consiga voltar, talvez não consiga, não sei. Mas você entende? O nosso controle, ele é muito limitado. Nós temos muito pouco controle. Então, nós precisamos aceitar no sentido de entender que nós somos vulneráveis e que o outro também é. Então, quando eu entendo ser parte da minha humanidade, eu compreendo que o que eu controlo é algumas decisões que eu tenho livre-arbítrio para. Então, estas decisões a gente pode escolher a melhor forma de fazer. Eu posso controlar se é agressivo com o outro ou não. Isso pode estar no meu controle. Isso eu posso controlar. Eu posso controlar se eu vou ser honesto ou se eu vou tentar enganar alguém. Eu posso controlar, né? Se eu vou ser sincero, se eu vou ser fiel, eu posso controlar a minha maledicência, eu posso controlar a minha crítica, eu posso controlar a forma como eu cuido de mim, do meu corpo, a forma como eu cuido dos alimentos que eu ingiro, eu posso controlar isso, mas é limitado, né? É limitado. Eu controlo o que eu como, mas de repente o que eu como vem com apesar de parecer orgânico, pode ter alguma coisa agrotóxica, pode ter um problema, você entende? E eu posso viver algo em função disso. Então, nós estamos todos interligados uns aos outros e a vulnerabilidade é presente na nossa vida. Então, quando eu entendo e acolho e valido a minha vulnerabilidade, eu consigo vivenciar as dores que a vida possa me desafiar de uma forma muito mais leve, né? Essa é a grande verdade. Obrigada, Beto, de achar que minha fala é linda. Que bonito, querido. Obrigada mesmo. Então, outra coisa que eu acho assim super importante também, que eu costumo sempre falar sobre isso, eu chamo de sair da caixinha. Então, o que a vida espera de nós diante do luto, né? Da dor que a gente que a gente possa passar, eu acho que nós precisamos beber dessa fonte que vem da nossa alma. E nós ficamos, muitas vezes, aprisionados com o que a gente achou que perdeu, e beber da fonte do que vem da alma é validar a nossa competência, da nossa amorosidade, a competência de nos acolhermos, a competência de conseguirmos sair de certas visões fechadas e abrirmos para novos horizontes, né? Sairmos de certas limitações e elevarmos a nossa visão para horizontes mais largos, que nós chamamos lá no projeto. Nós temos estudos semanais, segunda, quarta e quinta, que nós chamamos de ampliando a consciência. Então, são lives onde nós trazemos muito sobre o autoconhecimento e sobre a importância de nos espiritualizarmos para vivermos uma vida com mais qualidade. Então, sair da caixinha você estar sempre se renovando, é o que as pessoas chamam de transformação, é a gente estar sempre aberto a mudanças, a mudar a rota, a mudar de ideia, a ter um olhar mais leve, a acolher o outro com mais facilidade, a ser menos duro, a ser mais flexível. Então, eu acho que diante do luto, da morte do ente querido, a gente vai ter que dar uma balançada nessa caixinha, sabe? E rever uma parte do que realmente aonde nós estamos sentados, qual a estrutura da vida que você criou. Se ela é inflexível, agora vai doer. Então, amplie a sua consciência, né? Então, vamos percebendo aonde é que nós estamos amarrados, em que caixinha nós estamos ali estrangulados, né? Às vezes a gente traz, eu tenho esse conceito e é isso e pronto. Eu não sei, a gente vai tocando a vida de uma certa forma, mas aí quando vê uma experiência, às vezes a gente muda a rota, né? Não de valores, de bases importantes, mas talvez de crenças. Crenças que nos levaram a um certo aprisionamento, uma paralisia, ficarmos hipnotizados ali dentro de um contexto, e eu acho que tudo que chega para nós é para que a gente possa amadurecer, né? Outro ponto que eu acho de extrema importância é o autoacolhimento.
Eu acho que isso é um dos aprendizados enormes que a dor do luto ou qualquer outra dor nos traz como oportunidade. Porque muitas vezes a gente se doa para o outro, tem gente que faz muito isso, né? Mas não cuida de si próprio, cuida do filho, cuida do marido, cuida da casa, cuida do emprego, né? Cuida dos afazeres, da rotina, do trabalho, mas não olha para si próprio. Então, eu acho que quando você vai vivenciar o luto, você vai ter que dar uma parada, sabe? Porque tem muita gente que dá uma parada, não consegue levantar da cama, não come mais, não consegue mover. Então, é um momento que você tem que parar e falar assim: o que eu vou fazer comigo? Essa foi a minha fala, né? O que eu vou fazer comigo? Eu vou me isolar? Eu preciso dessa gente. Se eu não tiver essa gente para me ajudar, eu vou afundar. Então, peraí, o que eu vou fazer comigo, né? Eu preciso olhar para essa minha dor, né? Eu tive pânico, né, numa época que não existia ainda um diagnóstico de síndrome do pânico, mas o sintoma que eu tive naquela época, eu tinha 20 anos, eu tive pânico, né, na minha primeira gravidez, que meu filho nasceu com problema pulmonar, eu quase morri, porque eu tive eclampsia, e isso, essa quase morte ali diante do parto, eu trouxe pânico com a partida do meu filho, né? E aí, como é que eu ia lidar com isso? Eu tinha que olhar para esse pânico, né? E começar a buscar ali dentro. Então, eu acho que a gente vai precisar aprender a se amar um pouco nessa trajetória. Olhar para os nossos medos, para a nossa fragilidade, olhar para o nosso desespero, olhar para as nossas caixinhas onde a gente está depositado, as crenças que a gente tem, né? As visões que não deixa a gente mover, né? As teimosias que a gente às vezes paralisa. Então, as inflexibilidades, nós vamos ter que olhar, né? O julgamento que a gente faz da gente mesmo, né? Muita gente carregando culpas e culpas, meu Deus, que duro. A mala já é tão pesada com a partida do ente querido, ainda a pessoa carrega a mala com as pedras da culpa, né? Então, eu diria, é muito importante nós nos autoacolhermos, sermos amorosos com a gente mesmo. Muito importante. Outra coisa que eu acho muito importante é buscar ajuda. Da mesma forma que é muito importante eu buscar me acolher, eu acho que uma das buscas de me acolher é buscar ajuda. Então, eu acho que às vezes a gente, não, eu dou conta, não, eu acho que está tudo bem. Né? É interessante porque algumas pessoas às vezes entram no projeto e elas vão acolher. Não porque elas viveram a experiência do luto, porque elas têm vontade de acolher. Mas aí, no meio do acolhimento, no meio do luto, que elas estão ali acolhendo o luto de outras pessoas, elas é um trigger, né? Elas são pegas por certas circunstâncias que elas viveram lá atrás, que de repente há 30 anos o familiar dela faleceu e ela tinha colocado embaixo do tapete. Daí ela vai ver que ela nunca trabalhou isso, ela passou por cima disso. Então, eu acho que a gente vivenciar o luto é uma grande oportunidade da gente não passar mais em cima da gente, a gente começar a olhar para as nossas necessidades, né? Precisei olhar muito do que eu precisava, né? Eu precisei olhar quais eram as companhias que eu ia ter. Precisava de pessoas que iam me ajudar, pessoas que tinham o coração aberto, pessoas que iam me colocar para cima, né? Não pessoas que iam me cobrar, me julgar, me criticar, me culpar. Não, pessoas que iam me compreender. Então, eu fui identificando, eu precisava de conviver com pessoas mais equilibradas, porque pessoas muito confusas, muito doidas, aquilo me desestabilizava. Então, eu precisava de relacionamentos que fossem mais calmos, né? Que me trouxessem mais paz. Então, eu fui aprendendo com quem eu ia andar, o que eu ia ouvir, o que eu ia fazer, né? Eu vim de uma família uma visão espiritual muito grande, então eu recorri muito a essa visão espiritual para me ajudar através dessa energia amorosa, né, dessa conexão com algo maior, para me ajudar. Então, é importante a gente abraçar essa escolha melhor, né? O que nós vamos escolher para nos ajudar, né? O projeto surgiu baseado nisso, né?
porque alguns resolvem atravessar esse deserto sozinho, e eu acho que é total opção de quem faz, e cada um tem direito de escolher atravessar o seu deserto da forma que desejar. Mas eu gostaria muito de sugerir, se você estiver passando por isso agora, que você busque ajuda, ajuda de profissional, né? Ajuda de amigos, de familiares, de instituições espirituais, de instituições psicológicas, né? De locais que possam oferecer o acolhimento, o apoio, a escuta, que vai aliviar profundamente o seu momento. Então, o projeto nasce daí, desta consciência da importância de ser acolhido, né? Muitas vezes, os acolhimentos, eu criei no projeto o treinamento acolhedor, isso é uma outra coisa que a gente faz. Por quê? Porque eu fui percebendo, através dos acolhimentos, que eu tinha tido situações que eu não me sentia acolhida, mas que muita gente também se sentia não acolhido, né? Porque as pessoas queriam que o outro superasse rapidamente, que já não chorasse mais, que já fazia um ano e a pessoa tinha que virar a página, que a vida anda, né? Que não ficasse falando toda hora do ente querido. Então, como as pessoas não sabem o que falar para você, elas vão tentando inibir a sua manifestação da forma como você está lidando. Então, às vezes, ela acha que se ela fizer você esquecer, distrair você, que aquilo passa. E, às vezes, as pessoas não percebem que o que mais acolhe no luto é você, por exemplo, ter um espaço para poder falar do seu amor, dizer como vocês viviam, o que vocês faziam, como é que você brincava com seu filho, como é que você e seu marido viajavam, né? Você poder contar, porque aquilo abastece você. E, às vezes, quem nunca passou por isso não sabe. Então, eu senti a grande importância de ajudar as pessoas a aprender. Então, hoje, a gente oferece treinamento para médicos, enfermeiros, oferecemos para psicólogos, para psiquiatras, para pessoas, né, que às vezes estão vivendo isso, para pessoas que atendem, fazem atendimento fraterno, que acolhem, né, em pessoas com escutas através de trabalhos voluntários. Então, por quê? Para justamente elucidar essas dificuldades que as pessoas que estão passando por isso sentem, e que, com a minha experiência de sentir, mas também com a experiência de todas as pessoas que a gente foi tendo, para que a gente possa lidar de uma outra forma. E até porque, se você aprender a acolher, você vai ter muito mais facilidade de se autoacolher, porque você vai conhecer o caminho, né? Então, traçar esse caminho para o projeto, a gente não faz isso só. O treinamento não é só para pessoas que desejam fazer parte do projeto. Não, o treinamento é para qualquer pessoa, porque o que nós desejamos é incentivar o ser humano a acolher o próximo. O que nós desejamos é incentivar o ser humano a amar o próximo, porque nós já entendemos que a melhor forma de passarmos por circunstâncias desafiantes da vida é nos apoiarmos uns aos outros. Então, essa corrente afetiva, essa corrente de amor, nós chamamos no projeto de usina do amor. A usina do amor, realizada por essa família universal, né? Porque nós temos a família consanguínea, mas nós temos a família universal, a família da comunidade que você nasceu, a família do estado, do país, a família da terra, a família, né, de tudo daqui. Então, para mim, eu chamo de família universal. A família universal é a gente começar a desenvolver pelo outro esse sentimento de irmandade, que muitas vezes as pessoas acham que isso tem ligação religiosa. Não, só porque Jesus disse que nós somos irmãos, tem conotação religiosa? Não. Se nós começarmos a acolher o próximo, nós começamos a desenvolver essa irmandade. E aí nós percebemos que isso não tem conotação religiosa para aqueles que não são religiosos. Sentirmos essa irmandade por vivermos todos no mesmo local, todos sermos humanos, né, e necessitarmos de coisas tão parecidas, faz com que a gente possa desenvolver esse afeto um pelo outro. Então, é esse afeto
que cria aquilo que nós chamamos de usina do amor. Então, quando a pessoa pergunta, mas Rosana, como esse acolhimento é feito, então, pelo método de acolher ato de amor? Sim, o processo didático é feito pelo método, mas as pessoas que acolhem vão criando, produzindo esse amor, que eu chamo de um amor como se fosse um útero, aonde fica ali gestando aquele que está com a dor na flor da pele. Então, a forma, né, da gente amenizar, porque nós não podemos salvar o outro da sua dor. Nós não temos poder de dizer a outro, se você fizer isso, está tudo resolvido. Não podemos, porque não conhecemos a história do outro, né? Não estamos no outro, dentro do outro. Então, o que nós podemos oferecer é, sim, esse útero quentinho, aonde nós estamos usinando junto com o acolhido, né? Porque não é só o acolhedor que produz esse amor, é também o acolhido que ama profundamente o ente querido dele, e nós todos estamos reunidos ali, não para cuidar da nossa dor, nós estamos ali reunidos porque todos amamos alguém ao qual partiu, e nós estamos ali clamando para nós podemos aprender a lidar com isso. Então, eu diria, sinta em você, né? Traga para você esse acolhimento. Esse acolhimento vai ser uma forma de você lidar com as suas dores. Esse acolhimento vai amadurecer você, vai desenvolver em você empatia. Você vai se tornar mais resiliente diante das próprias suas condições. Até porque quando a gente olha para a dor do outro, a gente pensa, meu Deus, eu não estou sozinho, né? Ele também sente coisas tão parecidas. A gente valida muito como um espelhamento através do outro a nossa própria história. Porque enquanto a gente está acolhendo, o outro também foi abusado, o outro também viveu o abandono, o outro também, de repente, foi muito castigado, foi abandonado. O outro também viveu histórias tão parecidas com a nossa, e nós todos estamos ali para quê? Para nos reforçarmos, tornarmos essa comunidade interna, esse planeta que a gente rege, né, como uma orquestra, que a nossa alma rege, que é o nosso equipamento, né, a nossa ferramenta, que é o nosso corpo, mas nós estamos aqui orquestrando bilhões de células que nos acompanham, mas nós também estamos orquestrando, junto com esses outros planetas, que são essas outras pessoas, nós estamos orquestrando toda essa vibração que nós emanamos para respirarmos juntos. Então, quando nós aprendemos o acolhimento, o que nós exalamos é muito mais perfumado. E ser mais perfumado, nós amenizamos a dor do outro através desse perfume gostoso que a gente chama de amor. Então, eu gostaria de encerrar a minha participação querendo muito que vocês sintam essa minha energia de amor que eu trago dessa usina do projeto, aonde eu desejo muito emanar para o coração de cada um de vocês, para o despertar do autoacolhimento, para o despertar do acolhimento ao outro e para o despertar de que todos juntos, abraçados nesse desafio humano de aprendermos a viver juntos, a gente possa, neste abraço, nos sentirmos fortalecidos. E se vocês tiverem alguma pergunta e puderem fazer agora, eu vou ter muito prazer de responder. Como também, como disse ali, vocês podem escrever no meu Instagram, no Instagram do projeto, que também sou eu que respondo, e eu vou ter muito prazer de responder vocês. Queria também dizer, Li, que se as pessoas tiverem vontade de se inscrever para ser acolhido ou acolhedor, basta elas entrarem no website do projeto, que é o nome www.projetoacolherperdasiluto.com.br. E lá elas podem entrar, é um trabalho completamente gratuito, onde a gente vai juntos, né, dar esse abraço humano um com o outro. Obrigada, gente. Foi muito bom a gente estar aqui junto. Obrigada, Rosana. Que lindo. Eu ouvi você falar com tanta sensibilidade e com tanta potência, né? A Karina escreveu aqui, trabalho potente. E ela é madrinha, né, do seu projeto. Madrinha do projeto. Muito legal. E tem uma pergunta aqui, sim, eu vou colocar aqui para você, ó.
a Leônia Cavalcante. E o luto antecipatório? Tão difícil, tenho tentado me acolher. Então, Leônia, o luto antecipatório, às vezes, porque nós estamos numa condição, né, de uma doença que possa estar terminal, como também de um ente querido. Então, eu acho, Leônia, que a melhor forma é essa, você buscar ajuda, né? Nós trabalhamos no projeto com os dois lutos, tanto a pessoa que está no estado terminal, até estamos com uma pessoa agora no 66, como também pessoas que estão, para que elas possam ir se preparando. Então, eu acho que ajudar essa pessoa a fazer a partida, mostrando para ela que vocês vão ficar bem, mostrando para ela que vocês podem estar juntos, porque esse amor não é uma coisa que se desconecta em função desse fechamento de ciclo, mostrando sobre o fechamento de ciclo, né? Mostrando para a pessoa que esse desligamento é um processo natural, é da natureza, da mesma forma que a flor, né, ela se abre, em algum momento ela vai se fechar para poder semear novamente né, e voltar em outro momento. Esse ser também está fechando essa reciclagem desse jardim, né? Então, isso pode parecer poético, mas eu acho que uma relação amorosa sempre é poética. Então, use todos esses instrumentos. E se você quiser saber mais, fica à vontade, a gente pode estar sempre trocando para você poder contar depois no privado algo que seja mais, vamos dizer, diretivo em relação àquilo que você está passando, né? E aí tem vários elogios também, sua fala é tão linda, enfim, Obrigada, as pessoas falando aqui que recebem a sua energia. Que bom. Foi muito lindo mesmo te ouvir falar, e aí é isso, né? Parece poético, mas é tão prático, né? Tão possível da gente olhar, como você falou da opção, né? Das escolhas, da gente olhar com outro olhar ou para uma outra direção as coisas que nos acontecem, né? Isso. Olha aí, o amor eterniza. É isso, Leônia, é isso. Eu penso assim, o que nós estruturamos em nós, né, Carl Jung vai dizer, você só leva o outro até onde você chegou. Então, o que nós eternizamos em nós, o que nós sentimos, se você sente isso no seu olhar, quando você segurar a mão do seu ente querido, ele vai sentir a certeza que você vai estar sempre em seu coração, né? Aí não importa o contexto religioso, se a pessoa acredita na vida depois da morte, se ela não acredita, não importa, ela está eternizada na pessoa, né? E eu acho que esse cultivo é nosso, é como um jardim, ele pode ter um abandono ou ele pode ter muitas flores, né? Então, vai depender de como você vai passar isso, né? A Vasti está falando aqui, Vasti Portela. Excelente dia hoje, extremamente rico. Obrigada, Vasti. Que bom. A sua fala dessa coisa universal, né? Lembrou que nos outros dias, acho que nos 3 dias a gente está aqui desde terça-feira, de alguma maneira a gente tocou em algo que é a Ubuntu, né? Isso. Não vou sozinho, não tá bom sozinho, tem que ser nessa irmandade universal, né? E quanta energia, força e potência a gente tem quando a gente consegue perceber que a gente é isso, né? Estamos todos interligados nessa irmandade universal. E eu acho, por isso que logo no começo eu digo que o luto é um convite. É um convite, uma oportunidade que nos liberta. Liberta dessas ideias que às vezes a gente está aprisionado nessas caixinhas, e quando vem o luto, você precisa das pessoas, você precisa do acolhimento, daí você começa, meu Deus, um precisa do outro, aí você começa a enxergar, muita gente vem acolher no projeto, porque sente como ser acolhido transformou. Então, meu Deus, eu estou bem, mas esse pessoal todo que vem atrás aí, que está sentindo a mesma coisa que eu preciso estender a mão. Então, eu acho que o luto ou desafios, né? Às vezes, ou quase morte de um filho, que depois se recupera. Mas quando você está ali, você entende o que essas mães que estão passando pelo mesmo que você sentem. Então, isso nos humaniza. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente se tornar seres mais amorosos. Com certeza. Lembrei da frase da Karina, né? Nesses momentos em que a gente está em carne viva, a gente vai extraindo flor de pedras, e é o que você faz tão lindamente. Exato. E a gente consegue fazer isso, né? A gente pode fazer isso.
não sem dor, né? Não como você falou, ela não existe, ela existe. Existe. Mas a gente consegue, fazendo esse autoacolhimento, conseguir acolher o outro, aprender como fazer isso, porque não é comum a gente aprender a acolher a dor, nem a nossa, né? E muitas vezes até mais complexo a gente a acolher a dor do outro. E será que tudo isso que nós estamos vivendo agora, né, nessa pandemia que foi algo assim que levou tantas pessoas ao luto, será que não é esse o grande chamado, né? A gente aprender a acolher. É o grande chamado, porque se não aconteceu dentro da tua casa, está acontecendo no vizinho. Não tem como, né? Está acontecendo no teu emprego. Então, desenvolver a habilidade de acolher e se autoacolher é o grande chamado, é o chamado do momento, né? Para a gente se humanizar mais, né? E a gente que não quer tanto isso, viver num planeta melhor, onde tenha menos violência, como é que a gente vive tudo isso se não é acolhendo? Não tem outra palavra, né? Não tem outra demonstração, porque acolher é amar o outro, é desenvolver esse amor, né? É isso mesmo. Muito obrigada, Rosana, pelas suas palavras, pelo seu tempo aqui, pelo seu conhecimento, por tudo que você é, pelo projeto, por você nos convidar a refletir hoje e a nos convidar a aprender a acolher, né? Porque a gente pode aprender também a fazer isso de uma forma humana, né? Considerando a vulnerabilidade, considerando as nossas potências. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui, lembrando que o ciclo de palestras continua. Amanhã estaremos aqui novamente às 19 horas com o Anderson Mendes, falando sobre depressão não é frescura. Ele tem esse documentário, então ele vai falar com a gente com esse tema, né? Depressão não é frescura. E em seguidinha dele, a Fátima Martuccelli, que vai falar O Corpo Fala, Quem Escuta, para a gente desenvolver um pouquinho aqui o assunto sobre atenção plena e respiração. Então, estão todos convidados para amanhã, convidadas, agradeço a presença de vocês, e lembrando que todo esse movimento aqui é para que a gente consiga, lá em setembro, realizar o primeiro simpósio Se Tem Vida, Tem Jeito, e aí que, nesse QR Code está aí o CNPJ da associação Se Tem Vida, Tem Jeito, e você pode fazer a sua doação de qualquer valor, se você quer nos ajudar a continuar projetos como esse da associação, de acolhimento, de cuidar de pessoas em sofrimento existencial, de fazer intervenções amorosas como essa que você ouve. A Rosana faz parte desse grupo todo, e o simpósio vai acontecer em setembro, então nós estamos aqui, esse grupo todo de voluntários. Tem o livro, né, Revés de um Parto, que eu ainda não li, mas eu vi vocês falando na live de lançamento, que vocês podem procurar aí também. Então, estão, de novo, né, convidados a contribuir com a gente de todas as formas que vocês quiserem, e uma delas que a gente está propondo aqui é contribuir com dinheiro mesmo, para que a gente chegue em setembro e consiga executar o primeiro simpósio, que será de forma gratuita para as pessoas que se inscreverem. Então, as inscrições estarão abertas a partir de agosto, ainda não estão abertas, mas vocês vão encontrar informações no Instagram da Associação Se Tem Vida, Tem Jeito, no Instagram da Karina Okajima Fukumitsu, que é a presidente da associação e também é a curadora do simpósio. E então esse é o nosso convite, está aí o QR Code. Também vocês encontram outras formas de doar, se quiserem, nas nossas mídias também. Então, Rosana, eu vou finalizar a minha fala e vou deixar você fazer a sua última despedida, encerrando aqui, convidando para que quem puder esteja aqui amanhã também para mais um dia de ciclo de palestras. Eu acho que tem sido maravilhosas essas palestras, justamente para a gente poder abrir os nossos corações, né? E eles não estão com cadeado, ao contrário, eles estão facinhos, né? É só a gente deixar fluir. Karina, que linda aí. Olha que importante a Karina colocou aqui, né? Que no simpósio vai ter o encontro com as autoras do livro Revés de um Parto. Eu estarei lá com certeza. Maravilha. Convidamos vocês a fazerem parte com a gente. Rosana, não vou mais interromper. Beijo. Não, de jeito nenhum. Eu quero agradecer a vocês, e o que eu desejo é que vocês encontrem esse acolhedor que existe dentro de cada um de vocês. Um beijo para vocês, Li, obrigada pelo seu carinho. Karina Amado, obrigada por essa oportunidade de fazer parte aqui do seu livro maravilhoso, e obrigada a todo mundo que está no chat aqui acompanhando. Um beijo, Beto, você é muito carinhoso também.